Massagem é bom, né? Bom, pessoal, já comecei a gravar aqui a aula, tá? Agora a gente vai parar a nossa conversa e vai ter um momento sério, tá? Ao menos a gente vai tentar. Gente, hoje é a nossa aula, então, a primeira aula depois da nossa avaliação. Nossa avaliação foi no dia 18, na sexta-feira, né? Tivemos a nossa prova valendo 5. Já dei uma olhada nas notas ali, nós não tivemos muito com o que se preocupar com a turma de vocês, né? Acho que na maioria, a grande maioria de vocês se saiu bem, mas nem por isso quer dizer que vocês não tenham dúvidas quanto à prova. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Eu vou compartilhar a prova aqui com vocês e a gente vai fazer a correção da prova, tá? A gente vai corrigir questão por questão, ver qual que pode ter gerado alguma dúvida, e nesse meio tempo eu já vou dando as dicas para a prova de recuperação. A nossa prova de recuperação é a primeira, é na quarta-feira, no dia 30, tá? Então, no dia 30, vocês já vão ter a primeira prova, que é inglês e espanhol, né? Tudo no mesmo dia. A prova de recuperação, gente, ela vai seguir os moldes da nossa avaliação normal, tá? Então, vai mudar o quê? A questão, vai mudar os verbos ali, verbo to be que vocês vão localizar, vai mudar a parte do corpo humano, né? Então, vocês sabem que numa prova de 15 questões, a gente não consegue colocar tudo na primeira prova. Então, na de recuperação, a gente vai colocar um pouquinho das coisas que não caíram ainda, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês, onde vocês vão enxergar a prova. Eu não vou abrir a nota de ninguém, tá? Todas as notas já estão no site lá da escola. Quem tiver alguma dúvida pode falar comigo, tá? Já tá a nota do trabalho, já tá a nota da plataforma, já tem a nota da prova, então já tá a nota fechada lá de vocês, tá? Trabalho, todo mundo entregou trabalho, então não tenho problema com isso. Fala, pode falar. Quem gabaritou a prova é obrigado a fazer a recuperação? Foi o Ló que perguntou. Ah, tá. Eu não tô vendo agora as perguntas porque eu já compartilhei a tela. Ló, é assim, ó. A prova de recuperação, ela serve também como um exercício, tá? Então, é interessante sim que tu faça a prova, que tu faça como uma atividade. Tu pensa que naquele dia tu não tá tendo a aula online, né? Tu tá deixando de ter a aula online em função de, por exemplo, na quarta-feira tu ter duas avaliações, ter uma de inglês e a outra de espanhol. Já gabaritou a prova, que ótimo, a tua nota não vai mudar, porque a nota máxima é 5. Só que faz como um exercício, tu não tá tendo, né? Então, acessa a prova, faz também da mesma maneira, tá? Pessoal, aqui então, a avaliação. Oi. A prova de espanhol não é no mesmo dia que a de inglês. Não? Não, a prova de espanhol é dia 8/10. Ô, Sora, a gente não pode ter duas provas no mesmo dia, isso daí é pros grandes. Ah, tá, desculpa, gente, é isso, eu tô confundindo, tá? Vocês é só inglês mesmo, tá? De manhã que tá tendo inglês e espanhol juntos, tá? Desculpa, tá, gente? 30/9 é só inglês, é a minha prova primeiro, tá? Depois vocês têm ciências, artes, matemática e assim por diante. É que o turno da manhã tá tendo alguns momentos com duas provas, tá? Principalmente inglês e espanhol, eu sei que tá junto. Bom, como eu falei para vocês, eu não vou compartilhar a nota de ninguém. O que vocês estão vendo aqui? Percentuais de acerto de cada questão. Então, quer dizer que nesta questão, né, a gente teve 92% da turma que acertou. Que nesta questão a gente teve 77% da turma que acertou. Nesta questão a gente teve 100% da turma acertando. Nesta questão tivemos 92, né? Então vocês podem ver que de maneira geral, toda a prova teve um percentual de acertos muito bom da turma. Eu acho que o mais baixo que eu tenho é esse 66% aqui, ó, que é a questão 10, que teve 66% da turma acertando. De resto, a gente beirou ali a 100, 70, 80 e 90%. Então, eu vou entrar questão por questão, como eu disse, eu não vou abrir nota de ninguém, e a gente vai olhar cada uma das questões, tá? Pessoal,
Nós trabalhamos nesse segundo trimestre com o verbo modal can, né? Esse verbo modal can, ele pode expressar uma possibilidade, uma habilidade, uma permissão. Ele vai depender da frase que está inserido. Neste momento, nós estamos trabalhando com o verbo modal apenas para habilidades, para coisas que a gente consegue realizar ou coisas que a gente não consegue fazer. Oi? A Eduarda Castro perguntou se é para copiar o que errou ou todas as questões. Eu acho que é bom copiar o que errou, principalmente, e se tem alguma questão com dúvida, vai copiando o gabarito para depois vocês esclarecerem as dúvidas e podem abrir o microfone e me perguntar também, tá? Pode falar. Tu não pode medir a minha nota? No final, tá, Loi? Se der tempo, eu olho ali. Eu tenho outra aula depois. Eu não vou entrar com nota agora, tá? A nota já tá lá no site da escola. Oi? Então, eu queria te falar uma coisa. Vai. Acertei, valeu, fui, tchau, tchau. Era isso que tu queria me falar, Luca? Isso eu já sabia, porque eu que corrigi. Tá? São. Bom, pessoal, continuando aqui, tá? Deixa eu ir para a tela que eu estou compartilhando. A gente tem uma imagem onde aparecem os meninos jogando futebol. Qual é a frase que se encaixa nesta imagem? Eu só tenho uma frase que encaixa. É a frase letter B. They can play soccer. Por quê? Nós podemos jogar futebol? Quem é? É a Nayara? É. Gente, Nayara, deixa só eu falar e se tu tiver dúvida, tu fala, tá? Porque, ó, o they não é nós, é eles, tá? Tu não tá ali na imagem. Então, o pronome pessoal they refere-se a eles ou elas. Então, they can play soccer, tá? No final, Nayara, se tu tiver dúvida, tu pode falar sem problema nenhum, tá? Só para não ficar eu e tu falando ao mesmo tempo, senão acho que confunde os colegas, tá? Vamos lá, então, gente. They can play soccer quer dizer que eles conseguem jogar futebol. Então, a letra B era a frase que se encaixava nessa imagem. Tivemos pessoas que marcaram a letra A e a letra E. Por que a letra E não pode? Assim como eu acabei de explicar para a Nayara. We can play soccer quer dizer nós conseguimos jogar futebol. Vocês estão vendo a foto de vocês nessa imagem? Não. O pronome pessoal we, ele é utilizado quando nós estamos juntos, né? Então, somos nós, eu, tu, eu, Luca, Maria Valentina, Laurinha, Carol. Então, somos nós, eu tô junto nisso. Nesse caso... É que naquela hora eu tava tentando traduzir a frase B. Eu não falei que era eu. Ah, tá. Desculpa, eu achei que tu estava dizendo a E, e aí eu achei que eu disse uma coisa e tu disse outra coisa, tá? Mas acerta, então, a letra B. They can play soccer. A letra A, gente, não tem nada a ver. Primeiro, pronome pessoal she refere-se a ela. Play guitar é tocar guitarra, tocar violão. Não tem nada a ver com essa imagem, né? Então, vamos para a próxima questão. Oi? Pode esperar um pouquinho para a gente copiar? Posso voltar ali. Só vamos ver, tu errou essa, Eduarda? Sim. Tá, então copia aí rapidinho. Eu tinha colocado a letra E. Ah, tá. Então copia. Letra E só vai ser quando tu estiver junto, no we, no caso. Oi? Esse daí, 93% das pessoas botaram na letra B. É quantas pessoas? Aí a gente tem que pegar quantos alunos tem em aula e fazer 93%, tá? Eu não sei agora, eu tenho aqui na minha chamada como 28. Se eu tenho 28, 93%, eu tô, opa, 28 vezes 93%, eu tenho 26 alunos acertando essa questão, tá? Eba.
Bom, gente, posso passar, Eduarda? Pode. Sim. Bom, vamos lá então para a segunda questão, tá? A questão número 2 que abriu para vocês, a gente tinha uma descrição. Eu tive alguns alunos me perguntando no dia da prova quais adjetivos caíam na prova. Os adjetivos, pessoal, quando a gente quer descrever as pessoas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, não é a questão certa, tá? Por exemplo, beautiful girl, uma garota bonita, né? A gente trabalhou lá na unidade 5 ou 6, se não me engano agora, sobre esses adjetivos. Então, alto, baixo, né? Sobre cabelo, sobre roupas, né? Então, a gente trabalhou com a descrição das pessoas. Eu trouxe essa imagem para vocês, né? E vocês tinham que marcar a alternativa que tivesse a descrição correta. Vamos comentar cada uma das questões, porque todas as questões foram escolhidas por alguém. Então, a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá? Na letra A, she's a beautiful girl. Verdadeiro. She's tall. Sim. And thin. Sim. She has a short and blonde hair. Ela tem um cabelo curto e loiro? Não é tão curto, né, gente? Então, ali a gente teria que não tá certa essa por não ser um cabelo loiro e curto, tá? Letra B. She's a beautiful boy. Pronto, já tá errada, né? Ela não é um menino. She's a beautiful boy, está errado. Então, não vou nem ler o resto. She's a beautiful girl. Perfeito. She's short. Não, ela não é baixa, né? Ela parece ser uma pessoa bem alta. Ela é tall. Ela é tall, she's tall. Fat, diz ali, she's short and fat. Ela é baixa e gordinha? Não. She has long curly hair. Ela tem um cabelo longo encaracolado. She has black eyes. Ela tem os olhos pretos, né? Sim, só que ela não é baixinha e ela não é gordinha. A letra C está errada. Letra D, que era a alternativa certa. She's a beautiful woman. Ela é uma linda mulher. She's tall and thin. Ela é alta e magra. She has long curly hair. Ela tem um cabelo longo encaracolado. She has black eyes and she's wearing a hat shoes. Ou seja, se tivesse dúvida nessa questão eu tirava, porque eu estou dizendo que ela está usando um sapato vermelho. Qual é a cor do sapato dela? Vermelho, né? Então, essa aqui não tinha dúvidas que ela estava certa. E a última, que a gente ainda teve pessoas que marcaram, she's a beautiful girl, perfeito. She's tall and fat. Ela é alta e gorda. Não, né? She has long curly hair, she has black eyes and she's wearing a white shoes. Ela não está usando... não lembrava o que era fat. O que era o quê? Fat. Fat. Eu também não. Fat é aquele adjetivo para pessoas mais cheinhas, né? Estão um pouquinho acima do peso. A gente tem para pessoas magras o adjetivo thin, que é o T-H-I-N, tá? Então, eu só não coloquei a alternativa D por causa que eu achei que woman era homem. Ah, não. Man é homem. Man é homem, tá? Woman é mulher. Man é homem, tá? Pessoal, vai cair alguma coisa parecida com essa na recuperação. Onde tem uma imagem, você tem que marcar a descrição certa, tá? Então, tome cuidado, leiam. Daria para ver pelo verbo to be ali, mesmo a Duda achando que era homem ali, pelo verbo to be é ela. É verdade, muito bem lembrado, muito bem apontado. X, ela é... Ali na B tava she is a beautiful boy. A letra B é beautiful boy, e aí por isso que estava errada a letra B, porque deveria ser a beautiful woman ou a beautiful girl, como temos nas outras aqui, tá? Prova de recuperação, provavelmente teremos uma parecida com essa, tá? Claro que mudando a imagem, né, gente? Então, essa é uma questão fácil de vir na recuperação. Vamos para a próxima. Aqui, tínhamos uma linha. Oi?
Essa daí todo mundo acertou. Essa todo mundo acertou, né? Então eu só vou comentar rapidinho. Um texto de uma linha. Hello, my name is Andrea Torres. I am 11. I am from New York City. My address is 24 Kings Road, New York, and my telephone number is 555-010205, ok? Então, pessoal, temos um textinho da Andrea se apresentando e eu queria saber o nome e a idade dessa pessoa que estava se apresentando para a gente, né? O nome dela, Andrea, e a idade 11 anos, então todo mundo acertou. A gente não vai perder tempo aqui nessa questão, a gente perde lá nas outras que a gente teve alguma dúvida, né? Vamos para a próxima. Tínhamos essa pergunta, né? Essa pergunta, nós trabalhamos o nosso último conteúdo, era a respeito das nacionalidades. E eu falei para vocês de uma pergunta que é muito comum da gente perguntar de onde você é. Então, where are you from? De onde você é? Quando eu quero saber de onde a pessoa é. E aí eu botei aqui, o que significa essa pergunta? Where are you from? Qual a nossa idade? Qual a sua profissão? Onde moramos? De onde você é? Ou o que você gosta de fazer? Então, como eu já tinha dito agora no início, essa pergunta eu quero saber de onde a pessoa é. Então, where are you from? I'm from Brasil. I'm from Pelotas, né? Então, de onde você é? Eu sou do Brasil, eu sou de Pelotas, tá? Esse verbo from é de onde a pessoa nasceu, de onde ela vem, tá? Where are you from? Ok? Também não tivemos tantas dúvidas aqui nessa, né? Foi só algumas pessoas que deram uma escapadinha ali. Vamos lá. Assinale a resposta correta. Resposta correta de quê? Essa aqui foi um dos índices mais baixos, tá, pessoal? Porque a gente teve dúvida entre a letra B e a letra D. O que era isso? Vocês tinham que ler e ver a alternativa correta. O verbo to be é utilizado para falar de profissões e sobre o passado das pessoas? Não, o verbo to be é utilizado para falar sobre o verbo ser e estar, né? Letra B. O verbo to be são aqueles verbos que usamos na forma negativa, interrogativa e no futuro. Não, né, gente? Verbo to be, a gente pode até usar para falar das pessoas, mas ele tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa. O futuro, gente, eu trato lá do simple future, tempo verbal que a gente ainda não entrou e não vai entrar por enquanto. Lá no oitavo. No oitavo ano a gente deve entrar, tá? Letra C. Usamos o possessivo his quando queremos nos referir a algo dela. Não, né? Quando queremos nos referir a algo dele. E her quando queremos nos referir a algo dele. Errado, quando queremos nos referir a algo dela. Então, a alternativa correta, letra D. Por quê? Usamos o possessivo his quando queremos nos referir a algo dele. E o her quando queremos nos referir a algo dela, tá? Letra E, que ainda tinha para confundir, que o pessoal ainda marcou, usamos o possessivo her e his tanto para falar dele como para falar dela. Ou seja, não teria distinção. Não. E não é verdade, né? Her eu uso para ela, para dela, e o his eu uso para dele. As palavras no inglês usam para os dois gêneros, mas o her e o his não. Exatamente, tá? Então, aqui a alternativa certa, letra D, tá? Nesta prova de recuperação, eu coloquei para vocês completarem com his ou com her nas frases, tá? Não para vocês trazerem essa questão aqui. Gente, aqui 100% da turma acertou, mas não custa eu comentar. Vocês tinham que resolver as operações abaixo. Então, 35 plus 20 equals. Ou seja, o que testava vocês aqui? A gente viu na página 61 ou 68, se não me engano, as operações matemáticas. Ou seja, plus eu utilizo para soma. Times eu utilizo para multiplicação. Minus eu utilizo para menos. E divide by eu utilizo para dividir.
tá? Então, o que vocês tinham que prestar atenção era isso. 35 plus 20 equals, ou seja, 55. 35 mais 20 é igual a 55. 5 times 5, ou seja, 5 vezes 5 é igual a 25. Temos aqui. 70, ou seja, 70, minus 11 equals, ou seja, 70 menos 11 é igual a 59. 50, divide by 2, 50 divididos por 2 é igual a 25, alternativa B. Todo mundo acertou, né? Essa aqui só tem que ter um pouco de paciência, porque numa questão são 4 operações, tá? Vai se repetir na recuperação isso também, tá? Vamos para 7, eu acho. Isso aí. 7, pessoal, verbo to be. E olha que a gente já vem conversando do verbo to be desde o 4º ano. E já dou mais uma notícia para vocês. Iremos conversar sobre o verbo to be até o 6º ano, né? E iremos também conversar no 7º. E iremos também no 8º e no 9º, né? Porque, na verdade, o verbo to be... Toda a vida. E toda a vida. O ensino médio também. Também no ensino médio. O que acontece, gente? O verbo to be, a gente começa lá no 4º ano trabalhando só com ele, na afirmativa, negativa, interrogativa. No 5º ano, a gente continua trabalhando com o verbo to be e a gente nota que o verbo to be a gente utiliza para falar da pessoa, para falar da idade, para falar da nacionalidade. A gente vem para o 6º ano trabalhando com alguns textos onde vocês têm o verbo to be. Então, continuamos trabalhando com ele, trabalhando com there, do to be, there is, there are. 7º ano, a gente entra com o passado do verbo to be. A gente entra com o simple past. E assim a gente vai. Até sempre, tá? Porque a gente sempre vai usar o verbo to be, porque a gente está... ou a gente é alguma coisa, a gente vai falar da nossa idade, a gente vai falar sobre a gente, e a gente precisa desse famoso verbo to be. Mas para isso, pessoal, a gente ainda teve 22% da turma errando uma questão de verbo to be na forma negativa. Então, o que eu coloquei aqui? Marque a frase que utilizou o verbo to be na negativa de forma correta. Então, tinha erros, né? A gente tinha 5 alternativas, 4 estavam erradas e uma só estava certa. Então, I'm a good student. A frase tá certa? Tá. Tá na negativa? Não tá na negativa. She not is a beautiful girl. A frase tá certa? Não. Por que não tá certa? Porque quando é na negativa, o verbo to be vem antes. Não, tem o not. O not tá no lugar errado. Isso, Nayara, isso, Maria Valentina. She is not. Isto mesmo, tá? Essa frase só ficaria certa porque na negativa o is tem que vir depois do pronome pessoal ali. She is e o not vem depois. She is not a beautiful girl, tá? Então, o que aconteceu aqui foi uma inversão, tá? E aqui tá errado. Letra C. He is a bad man. Ele é um homem mau, tá certo? Tá certo. Tá na negativa? Não, não tá na negativa. Letra D era a questão certa. She isn't a teacher. Estava abreviado. Isso, estava abreviado. É a abreviação do is e do not. Isn't a teacher. Tá certo essa aqui. Letra E, temos uma frase interrogativa, né? Ninguém marcou ela. Is he a boy? A frase está certa, mas está na interrogativa. E eu queria saber a frase negativa. Então, a alternativa certa, letra D, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Estrutura tá errada. O que pode aparecer nessa segunda prova agora na recuperação? Como é a estrutura do verbo to be na negativa, né? Vocês marcarem a estrutura correta. Sujeito, verbo to be, mais do not, tá? Vamos lá para a questão 06. Já está quase no horário. Marque a frase que utilizou o verbo to be na interrogativa de forma correta. Aí agora sim, né, pessoal? Eu tenho que ver qual foi a interrogativa. Aqui a primeira, letra A. Is I a good girl? Tá certa a frase?
Tá certa? Não, né? Por que não tá certa? O pronome pessoal I, qual é o verbo to be do I? I am. Como é que ele fica na... Isto. Como é que ele fica na interrogativa? Ele vem primeiro, então teria que ser am I. Isto. Am I a good girl? Oi. Eu errei essas duas porque eu achei que era a forma incorreta. Ah, não, tá. Isso também tem que prestar atenção, tá? Presta atenção porque geralmente tá ali escrito se é a correta, se é a incorreta que vocês têm que marcar, tá? Então tem que prestar. A prova vai muito da interpretação. A interpretação faz parte de todas as provas que vocês fazem, né? Então tem que ter cuidado nisso. Oi? Eu gabaritei tua prova. Quem tá falando? Eu. Quem? Que eu não tô vendo. Acho que eu gabaritei. Se eu não me lembro, eu acho que eu errei só uma. Mas foi quase gabarito. Quem é? A Laurinha? É. Ah, depois a gente olha, Laurinha. Mas não gabaritou, Laurinha. Presta atenção. Não. Vamos fazer a recuperação. Qual foi que eu gabaritei? Vamos fazer a recuperação aí. Gente, letra B. Are she a good teacher? Errado, né? She, eu tenho o verbo to be is. Então, para a frase estar certa, teria que ser is she a good teacher? Alternativa certa, a letra C. Is he a bad man? Ele é um homem mau? Estou perguntando, né? Certo. Letra D estava errado, porque is you a doctor? Deveria ser are you a doctor, né? Ou a última, are I sad? Né? Também não é. Verbo to be do I seria am. Então, teria que ser am I sad, tá? Alternativa certa, letra C. Vamos lá. Questão 05. 05, pessoal, para completar com adjetivos, né? Adjetivos bem fáceis, a gente teve 100% da turma acertando. Então, Mary is tall and beautiful. A Mary é alta e bonita. Ellen is sad today. Triste em inglês eu digo sad. Então, aqui a letra A era certa, todo mundo acertou, né? Não preciso comentar as outras alternativas aqui. Questão 04, eu acho, né? Se eu não estou perdida. Isto. Complete com o pronome pessoal correto. Ou seja, tinha que escolher entre I, we, he, she ou it, tá? Ou seja, só essas opções, tá? Nós, qual é o pronome pessoal? We. We are students. Eu, pronome pessoal, I am a teacher. Ela, pronome pessoal, she. She is a good girl. Alternativa certa, letra B. Tivemos alguns aqui que marcaram letra C, mas inverteram ali, né? No eu colocaram she. O she refere-se a ela, tá? Prestem atenção, eu tenho certeza que esses erros é por detalhe. Essa mais fácil para mim. E outra, eu tenho certeza que esses erros que acontecem são detalhes, é falta de ler a questão duas vezes, é de ler uma vez só e já sair marcando a alternativa certa. Então, façam com calma. Depois que vocês abrem a prova, vocês têm 2 horas para fazer a prova. E olha o tempo médio de resposta da questão. Por exemplo, essa, 45 segundos. Em 45 segundos, a média da turma leu e respondeu. O que aconteceu? 15% da turma errou, 85% acertou. Então, eu tenho certeza que esses 15%, se tivesse lido as questões com calma, não teria feito essa média de 45 segundos de resposta, né? Mas, com certeza, teria sido 100% de acerto. Então, assim, ó, é falta de fazer a prova com calma, de ler, de reler, de interpretar, de ver se tá certo, ver se marcou a alternativa certa. Não ler e já sair marcando, né? Sair correndo já colocando a resposta certa. Oi? Sabia que eu já terminei uma prova em 6 minutos? Pois é, tu, ó, entra na média dos 45 segundos por questão.
Não tem necessidade, gente. Vocês têm Mas eu 2 horas. faço mais. Vocês têm 2 horas para responder uma prova. Então, se é assim, a gente tem que dizer para o Rodrigo primeiro que vocês podem ter mais de uma prova por dia, porque vocês fazem a prova em 15 minutos, né? E aí, a gente não precisa fazer uma prova tão elaborada. Vocês vão pegar e vão responder qualquer coisa, né? Mas vamos continuar aqui, tá? Até que não, para 45 segundos de média de resposta, só 15% está errado, não é tanto, né? Gente, completar com o verbo to be. Tá? Frases na afirmativa. He. Qual é o verbo to be do he? Is. Is. A fireman. You Are. are a waiter. They Are. are basketball players, tá? Então, eu tenho is, are e are. Resposta certa, letra E. Is, are e are. Essa daqui estava errada, porque you eu não uso is, né? Eu uso are, então não poderia ser essa, tá? Fale, alguém me chamou? Tem alguma dúvida? Eu queria te falar uma coisa, eu tava tentando o microfone com Ctrl D, e aí eu vi que eu tava com o relógio do computador aberto, aí eu fechei, cliquei na aula e dei Ctrl D. Aí foi. Tá. Gente, se tiverem dúvidas, coloquem no chat, mas não fiquem conversando no chat, tá? Aqui eu já peguei, tem 20, quando eu cheguei tinha 20 e poucas mensagens, teve uma hora que tinha 40 mensagens, a gente já tá terminando a correção, então vamos se concentrar na correção aqui, tá? Pessoal, questão 02, né, que foi a penúltima questão da prova. Escreva os números abaixo em inglês. A gente tem 3 números. 33, 33. 72, 72. 94, 94, tá? Então, a alternativa certa, letra C, 100% da turma acertou, tá? Então, não temos problema aqui. Última questão da prova, pessoal, para finalizar essa nossa correção aqui. Qual das frases abaixo está sendo utilizado o can na negativa, tá? Então, tem que estar na forma negativa. Letra A. They can dance very well. Eles dançam muito bem. Afirmativa, né? She can play guitar. Ela toca guitarra. Ela consegue tocar guitarra. Afirmativa. Can you read this book? Você leu este livro? Interrogativa, né? She isn't a good student. Verbo to be na negativa, né? Não temos o verbo can. Última alternativa certa, he can't ride a bike. Ele não sabe andar de bicicleta. 96% da turma acertou, tá? Que antes de encerrar aqui eu quero compartilhar com vocês é só comentar as atividades que eu enviei para vocês na semana passada, que a gente não teve correção, porque a gente não teve aula online. Então, eu mandei uma revisão aqui para vocês, né? Do verbo to be. Então, vocês tinham uma revisão para fazer a prova. Olha que legal, de 29 alunos, 17 só olharam, tá? Encerrou ontem essa revisão. Até ontem vocês conseguiam olhar, né? Vamos entrar aqui. O que era essa revisão do verbo to be? Vocês tinham que ligar os pronomes pessoais aos verbos. Então, I am, you are, he is, she is e assim por diante, tá? Número 2, completar as frases com verbo to be. Todas essas frases aqui. Número 3, escrever as frases do exercício 2 em negativa e interrogativa. Oi? Tu pode ver se eu fiz aqui, eu quero ter certeza de que ele mandou. Tá, agora eu olho ali. Tá, gente? Se tiverem alguma dúvida, tem alguma dúvida desse exercício? Quem fez? Os 17 que fizeram. Não. Não? Prof, eu acho que esse... Ô, prof, pode olhar seu estatística, eu acho que é do B. Eu acho que é do quinto B. Oi? Desculpa, gente, eu tô no 4º ano. Eu xinguei vocês e nem era. Olha só. Eu tava no 4º ano. Mas a revisão é a mesma, porque eles estão com verbo to be também. Mesmo assim, ó. Ah, mas ó, já melhorou. De 27 e 21 olhou.
51% olhou atividade, tá bom? Já melhorou? Pode ver se eu fiz, prof. Maria Valentina, cadê? Tá aqui, né? É essa, Valentina? É. Tu Pode mandou, ver se eu não fiz, corrigi prof. ainda, tá? Eu tenho que corrigir. Eduarda, que tá me perguntando, né? Próximo. Sim, Mandou, já corrigi. Quem mais? obrigada. Tá? Pessoal, era isso então, tá? Alguma dúvida ainda para a prova? Qual o conteúdo que pode dar ainda alguma dúvida para vocês? Tem alguma coisa? Sim, prof. Pra mim tem. Pode me falar então que eu te ajudo. É o her ou his. Eu sempre me engano. Qual, Nayara? O her ou his. Ó, o her, que é o H-E-R, her, ele é o possessivo adjetivo do she, que é o her, que é dela, tá? Por exemplo, eu tenho esse celular, tá? Meu celular. My cell phone. Agora, se eu quero dizer que o celular é dela, eu vou dizer que é o her cell phone, ou seja, o celular dela. O his é a mesma coisa. Se eu quero dizer que o celular é dele, eu vou usar his cell phone, o celular dele. Ele é um possessivo, ele indica a posse. Her para ela e his para ele, tá? Não, Eduardo, é a nossa última aula antes da prova. Nossa prova é na quarta-feira que vem, que seria o dia da nossa aula, então vocês vão ter a prova, tá? Pessoal, vou interromper a gravação aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar.